Boa tarde a todos. Hoje é 18 de abril do ano da graça de 2021. Eu sou Joanisval Gonçalves e nós começamos mais uma live dominical. Todo domingo, desde o dia 23 de agosto de 2020, a gente se encontra aqui exatamente às 17 horas para bater um papo sobre grandes temas de história, inteligência, cinema, curiosidades, livros. Então, sejam todos bem-vindos. Essas lives estão à disposição no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, Joanisval BSB. É só você ir ao YouTube, digitar Joanisval BSB. Lembre-se que não cai a mão se você digitar Joanisval BSB e se inscrever no nosso canal. No nosso canal você se inscreve, você vê os filmes, você pode comentar essas lives, você curte as lives e divulga para os amigos. Peço que me ajude a divulgar o canal. Estamos com um número razoável de inscritos, mas um número que pode melhorar muito. Então, Joanisval BSB, Joanisval BSB, o nosso canal no YouTube, onde você encontra todas as lives desde o dia 23 de agosto do ano passado. Todo domingo, 17 horas, você encontra essas lives lá, inclusive essa que eu devo subir até a quarta-feira. Pode ser até hoje, que ela suba até hoje, mas eu sempre prometo até a quarta-feira, com certeza você encontrará essa live lá para rever e divulgar. Então, o tema da live de hoje, que estará no nosso canal no YouTube em breve, é grandes naufrágios. E por que eu escolhi esse tema para esta semana? Primeiro, bem-vinda, Helena. Por que eu escolhi esse tema para essa semana? Quem acompanha as minhas lives sabe que eu sempre falo das efemérides um pouco antes, e nesse sentido, no dia 14 de abril de 1912, nós temos um grande naufrágio, um naufrágio que entrou para a história e ficou muito conhecido, que foi o naufrágio do Titanic. E também nesta semana, num dia 16 de abril, só que de 1945, nós tivemos o naufrágio do navio de refugiados, o navio alemão com refugiados, o Goya, e que custou a vida de 7.000 pessoas. Nesse caso, o Goya foi afundado por um submarino soviético, né? Viu o navio de refugiados e mesmo assim cometeu esse crime de guerra, afundando a embarcação. Já o Titanic se chocou contra um iceberg no Atlântico Norte e veio afundar muito rapidamente. E aí, por isso, eu pensei em fazer essa live sobre grandes naufrágios, né? A proposta inicial era tratar de alguns naufrágios, mas durante a semana, preparando a live, eu sempre preparo as lives, eu fui pesquisando um pouco mais e descobri que, por exemplo, só o naufrágio do Titanic dá uma live sozinho, uma live inteira. Então o que eu decidi fazer? Hoje eu vou falar exclusivamente do naufrágio do Titanic. E na próxima semana eu vou falar de outros grandes naufrágios. Tá bom? Então a live de hoje, o foco dela vai ser no Titanic. E que, diga-se de passagem, é interessante, só por curiosidade, eu comecei a buscar na internet algumas informações sobre grandes naufrágios e me surpreendeu como não se cita, nos vários sites que eu procurei, ninguém faz referência aos grandes naufrágios que aconteceram ao final da Segunda Guerra Mundial no contexto da Operação Aníbal, né, que foi a operação de resgate das tropas e de refugiados promovidas pelo almirante Karl Dönitz no Terceiro Reich, para tentar tirar aquele pessoal do que era a antiga Prússia Oriental, que estava sendo invadida pelo Exército Vermelho, né? Ali aconteceram grandes naufrágios, muita gente morreu, a gente vai falar disso na próxima semana, mas é interessante
interessante, talvez não seja o termo mais apropriado, mas surpreende o fato de que esses naufrágios não costumam contar como grandes naufrágios, e foram. Inclusive em termos de número de pessoas, né? Se você pensar no próprio Goya, né, o navio afundado no dia 16 de abril de 45, foram mais de 7 mil mortos. Esse é um número significativo. Esse é um número significativo. Bom, de toda maneira, hoje a gente vai falar do naufrágio mais conhecido do século XX, né? Que foi o naufrágio do Titanic. Bem-vinda, Suelma. Suelma, bem-vinda. Bom, Titanic é sem dúvida nenhuma o mais famoso. Todo mundo já ouviu falar no Titanic, inclusive depois do filme do Cameron, né, da década de 90, se não me engano, né, e a história do Titanic, né, a história do grande naufrágio ficou muito famosa, né, eu, desde muito antes do filme do Cameron, eu já me interessava pelo tema, já me interessava pelo Titanic. Opa, Suelma, bem-vinda, Thalita. Eu já me interessava, aquilo sempre me deixava um pouco assustado, a história do Titanic me assustava, desde garoto, né? Eu sou de Brasília, eu nasci a 2.000 quilômetros do mar e a 1.000 metros de altitude, então se fosse para encarnar na praia, né, eu teria nascido em outro lugar, né? Por isso, respeito muito o mar e confesso que as histórias de naufrágio sempre me assustaram muito. E no caso do Titanic era uma história que era muito marcante, eu imaginava aquilo, não sei porquê, mas o fato de ter acontecido em 1912, e aí eu sempre associava ao meu avô, veja, são associações aleatórias, mas ao meu avô que era nascido em 1906, o pai da minha mãe, e então imagino, eu poderia estar com 6 anos no naufrágio do Titanic, esse tipo de coisa, e aquilo sempre me chamava a atenção. E aí teve o filme do Cameron e a descoberta dos destroços do Titanic também, né? Na década de 90, de fato foi em 85, mas a coisa reverberou a partir dos anos 90, e as imagens do Titanic. Então eu me dediquei algum tempo a estudar um pouco mais, de forma um pouco mais aprofundada, esse desastre, esse grande naufrágio. Algumas informações importantes que eu anotei aqui. O que era o Titanic na sua época? Em primeiro lugar, ele naufraga na noite de 14 para 15 de abril, e ele o faz na sua viagem inaugural, ou seja, naquele momento o Titanic estava estreando. O Titanic era de uma categoria de grandes navios de passageiro, a categoria Olympic, que tinha outros 2 navios semelhantes, gêmeos ao Titanic, né? O Olympic e o Gigantic, que depois é mudado de nome e passa a se chamar Britannic. Então eram grandes navios de passageiros, enormes, com capacidade de transporte de mais de 3.000 pessoas, o que era muito para a época. E o Titanic era o estado da arte da engenharia naval e do transporte de passageiros. Mais de 1 milhão de pessoas foi transportada no Atlântico nas 2 décadas anteriores, nos grandes navios que cruzavam, sobretudo o Atlântico Norte, mas também muitos vinham para cá, né, da Europa para a América do Sul. Mas o Titanic é produzido, é comissionado num momento em que havia uma grande competição das grandes empresas de transporte marítimo, e o Titanic pertencia ao White Star, uma empresa britânica, e dos grandes estaleiros. Ele foi construído em Belfast, né, então na Irlanda, né, e nesse sentido o Titanic representava o suprassumo da tecnologia em termos de transporte de passageiros. Era uma obra de arte para muitos, né? E era considerado inafundável. E estava naquele contexto de final de século XIX, início de século XX, a Belle Époque. Ô Barão, você está lendo meus pensamentos? É isso que o Barão acabou de colocar, uma representação da Belle Époque. Exatamente, Barão. Ele está naquele contexto de final da Belle Époque,
onde o mundo vinha de uma revolução industrial e de um período de 100 anos de paz na Europa, e em que se achavam, o homem de então se achava superior à própria natureza, né? A tecnologia era muito forte, o uso da tecnologia, as mudanças que tinham acontecido a partir do século XIX, isso lembra um pouco uma outra época, né? A época que a gente está vivendo hoje. E o homem se achava cada vez mais Deus diante da natureza. E o Barão está comentando aqui que para mim ela é a Belle Époque perfeita e a paz na Europa. Eu também sou fascinado pela Belle Époque, pelo período vitoriano e depois eduardiano, né, Barão? Que antecede a Primeira Guerra Mundial. É uma época muito interessante. É uma época muito interessante da história. Então o Titanic representava tudo isso. O Titanic era o maior navio construído até então, o maior navio de passageiros. Para se ter uma ideia, o Canal do Panamá, quando ele foi feito usando, se usaram as medidas do Titanic. O Canal do Panamá, que hoje é estreito para muitos navios, né? Na época se usou as medidas do Titanic para abrir o canal, né? Então é muito luxuoso, extremamente luxuoso, riquíssimo tudo ali, grandes salões com escadarias dentro do navio. Todo mundo deve ter visto, todo mundo deve ter se lembrado do filme do Titanic, né? Aquela escadaria central lá embaixo. Para vocês terem ideia, a escadaria do Titanic era mais bonita e mais imponente do que aquela do filme. O Barão tá lembrando aqui, vale uma live sobre a Belle Époque. Vamos pensar nisso, Barão. Vamos pensar nisso. Ou até um mini curso, né, Barão? Sobre a Belle Époque. Eu disse que, para quem está chegando agora, na próxima semana eu vou anunciar quando será o próximo minicurso e qual o tema do próximo minicurso. Não perca, né? Não perca. Então, o Titanic simbolizava tudo isso. Ele tinha um quê de arrogância, ele tinha um quê de soberba também. Titanic era o navio inafundável, o suprassumo da revolução industrial e da capacidade humana de se superar e se tornar senhora da natureza. Era isso que era o Titanic. Tudo muito luxuoso. Eu tenho algumas informações aqui. Por exemplo, o Titanic ele poderia transportar 3.547 pessoas com velocidade e conforto, né? E foi construído uma escala sem precedentes até então. Os motores, eu anotei aqui, os motores de pistão eram os maiores já construídos, atingindo 12 metros de altura. Os motores do Titanic, 12 metros de altura, é um prédio de 4 andares, né? É um prédio, imagine um motor dessa altura, né? Com cilindros de 2,7 metros de diâmetro, exigindo a queima de 610 toneladas de carvão por dia. Eu não falei 610 quilos, não. Eu falei 610 toneladas de carvão por dia. Era alguma coisa surpreendente. Por sinal, para falar o que são as dimensões do Titanic, inclusive, eu quero convidar vocês para um novo canal, para um novo perfil que eu estou estreando no Instagram, que é o Intensa História. Eu tenho feito a propaganda dele, eu comecei agora, estou fazendo a propaganda dele aqui no meu perfil, e é só com informações, fotografias de história, de pessoas e acontecimentos marcantes. E no dia de hoje eu coloquei algumas fotos do Titanic, né? Algumas fotos do Titanic e do naufrágio também, né? Tem inclusive fotos reais dos botes salva-vidas e tudo. Então, quero convidar você a conhecer esse nosso canal, né? O Intensa História, que está começando. É aqui no Instagram, é só digitar Intensa História, ou então dar uma olhada aqui na nossa propaganda no próprio perfil, no meu perfil público aqui no Instagram, que você consegue acessá-lo. Mas o Titanic era isso. O Titanic era isso. Outras informações interessantes. Aquele navio era tão glamouroso que as suítes mais caras, eu anotei aqui,
com um deck de passeio próprio, né? Elas custavam, à época, $4.350, as suítes mais caras. Isso, nos valores de hoje, ultrapassam, olha o que eu vou dizer, as suítes mais caras do Titanic, nos valores de hoje, a passagem, só passagem de ida, né? De Londres para Nova York, dessa trajeto inicial do Titanic, inaugural do Titanic, hoje custariam mais de $100 mil. Vou repetir, $100 mil, alguma coisa em mais de $500 mil para você, se você quisesse ficar na suíte mais glamourosa, né? Nas suítes mais glamourosas do Titanic, né? Claro que os preços variavam, né? Mas o mais caro estaria hoje em torno de $100 mil, mais de $500 mil, só para se ter ideia. E também não eram baratas. A segunda e a terceira classe eram, inclusive, bem... claro que com diferenças muito significativas, mas a segunda e a terceira classes do Titanic eram também fora do padrão que se tinha até então. Bom, e vamos lá. Tá chegando Mazuali, Sandra, Thiago, Caneca Raiz. É surreal hoje, o Barão tá comentando, imagina na época. Barão, você paga $100 mil por um trajeto de ida só, por um trecho, né, numa viagem, era uma coisa surpreendente. E aí eu disse que o Titanic conseguia transportar, a capacidade de mais de 3.500 pessoas. Entretanto, naquela viagem inaugural, que começou no dia 10 de abril de 1912, o navio só transportava algo em torno de 1.320 passageiros e 892 tripulantes, porque era baixa temporada, era caro, era a primeira viagem, né, do Titanic, era baixa temporada, e nesse sentido, o que acontece? O navio não foi lotado. Felizmente, o navio não foi lotado. Então se calcula algo em torno de 1.320 passageiros e 892 tripulantes. Ou seja, praticamente metade, um pouco, ou dois, se a gente pensar nos 3.500, né, passageiros e tripulantes, menos da algo em torno de 2/3 da capacidade, né? E quem eram os passageiros do Titanic, né? Você tinha de tudo ali. Você tinha a elite da sociedade europeia eduardiana, né? Você tinha, por exemplo, pessoas muito ricas, milionários. O Strauss, por exemplo, que era coproprietário da Macy's, né? Todo mundo, o pessoal deve conhecer a Macy's de Nova York, aquela grande loja de departamentos. Inclusive, um dos lados da Macy's de Nova York tem duas figuras femininas, duas estátuas que representam exatamente o naufrágio do Titanic, porque o Strauss ele morre ali no naufrágio do Titanic, né? Então eram pessoas muito ricas, né? Era a viagem inaugural, glamourosa, saindo de Londres, do Reino Unido, né? De Southampton, para os Estados Unidos. Pessoas de classe média, das mais diferentes origens, e também, na terceira classe, é natural, centenas de imigrantes. Pessoas simples, pessoas que estavam saindo da situação de penúria na Europa para tentar uma nova vida no Novo Mundo, nos Estados Unidos. Pessoas das mais diferentes nacionalidades, né? Pessoas armênios, lituanos, russos, suecos, italianos, portugueses, irlandeses, uma parte significativa das pessoas que não falavam nem o inglês, né? Isso é importante, porque isso vai ser importante na hora do naufrágio. Muita gente não entendia o que estava acontecendo porque não
não entendi os comandos que eram dados ali, né? O Marcel está comentando, as dimensões são gigantes até hoje, até mesmo para hoje, sem dúvida nenhuma, Marcel, dimensões gigantes ainda nos nossos dias, o Titanic carrega isso. Anotei mais algumas coisas aqui, e uma observação importante, o capitão do Titanic, o Sr. John Smith, o capitão do Titanic era um senhor de 62 anos com 40 anos de experiência. 40 anos de experiência como marinheiro e mais de 30, quase 30 anos, quase 3 décadas como comandante de grandes navios. Então, nesse sentido, era um comandante muito experiente, ele estava perto de se aposentar na White Star, né? E por isso foi até designado para aquela missão, a viagem inaugural do Titanic. Algumas e outras informações, a maior parte da tripulação, e isso é importante também, não era composta por marinheiros treinados, não. A maior parte da tripulação do Titanic era de engenheiros, bombeiros, foguistas, o pessoal da sala de máquinas, responsáveis por vigiar os motores, comissários de bordo que seriam responsáveis pelos passageiros. De fato, os marinheiros experientes do Titanic eram 39 marinheiros e 6 oficiais de vigilância, ou seja, 5% da tripulação do Titanic eram marinheiros ali. Os demais engenheiros, técnicos, foguistas, ou seja, era uma tripulação sem experiência de navegação. E outro detalhe, a maioria deles foram pegos em Southampton e não tiveram tempo de se familiarizar com o navio. Veja, o Titanic é lançado no dia a viagem inaugural em 10 de abril, né? E outro dado interessante, as condições do gelo foram atribuídas ali a um inverno muito ameno, portanto, com degelo, muitos blocos de gelo no Atlântico Norte, né? O inverno tinha acabado há pouco, mas eu estou falando de Atlântico Norte ali, né? E por isso muitos blocos de gelo, algumas camadas de gelo em algum ponto. E o comandante do Titanic e a tripulação do Titanic foi alertada sobre isso. Vários alertas na época pelo código Morse, né? Pelo aparelho de Marconi, né? Pelo telégrafo. Vários alertas. Olha, tá com muito gelo, fiquem atentos, cuidado, muitos gelos, navios que passavam naquela rota, sempre alertando. Mas dentro das perspectivas do Titanic, o Titanic seguiu o tempo todo numa velocidade muito grande, desde que ele sai de Southampton, aí ele desce para Cherbourg e depois ele vai seguir para a Irlanda e dali em direção a Nova York. Mas numa velocidade muito grande, porque também se vivia um período de corrida entre as grandes empresas de transporte de passageiros. E a White Star tinha como moto a proposta de que chegaria mais rápido que o Titanic, por ser inalfundável, era a grande obra da engenharia, ia chegar mais rápido do que outros navios em Nova York. Então, isso também explica a alta velocidade, os padrões da época, naturalmente, em que o navio se deslocava no Atlântico Norte. Vamos falar um pouquinho do naufrágio, então. Eu disse que o navio saiu no dia 10 de abril da Inglaterra. Passou na França, depois Irlanda e seguiu pelo Atlântico Norte. Algumas coisas interessantes, pouca gente sabe, mas houve um incêndio antes do navio partir e que continuou na sala de máquinas, um pequeno incêndio, mas um incêndio, que continuou na sala de máquinas, inclusive depois que o navio já estava em alto mar. O navio estava seguindo e no domingo 14
14 de abril de 1912, ele estava mais ou menos no meio do Atlântico, faltando 3 dias, mais ou menos, para chegar em Nova York. E a ideia é que ele acelerasse cada vez mais, né? Uma curiosidade, naquele momento deveria haver um treinamento de segurança naquele domingo, né? No navio, um treinamento sobre referente à segurança. Só que isso foi cancelado. Não se sabe até hoje por que o treinamento foi cancelado. E à noite, o navio continuava avançando em alta velocidade, cruzando o Atlântico Norte, apesar dos avisos de que as águas estavam perigosas por causa dos blocos de gelo, porque o mar estava muito calmo. O mar estava bem calmo naquele momento, naquela época e naquela posição. Mas os blocos de gelo estavam ali de um lado para outro. O próprio Carpathia, que é o navio que resgata os sobreviventes do naufrágio, o Carpathia, que estava ali perto, ele estava a uns 90 quilômetros mais ou menos do Titanic. O comandante, na noite daquele domingo, ele resolve parar o navio. Não, vamos parar, porque é muito arriscado a gente seguir em alta velocidade. O Carpathia estava indo para o Império Austro-Húngaro, estava indo para a Europa, vindo dos Estados Unidos. Uma outra informação importante, né? Então, como é que aconteceu o acidente? Naquele momento em que houve o naufrágio, o Titanic tinha alguma coisa em torno de 2.000 pessoas a bordo. E exatamente às 23h40, ele atinge o iceberg. Ele bate na lateral de um iceberg, né? Havia na gávea lá em cima os tripulantes que ficavam observando, né? A noite clara, né? A noite clara, quer dizer, a noite escura, né? sem nuvem e tudo, mas não se via muita coisa à frente. E aí tem mais um detalhe: os tripulantes estavam sem binóculo. Consta que o Titanic não tinha binóculo ali, porque houve um dos tripulantes que foi retirado no último momento antes da partida, e ele deixou os binóculos trancados, esqueceu os binóculos trancados no armário dele. Então os tripulantes lá em cima não tinham binóculo e não conseguiam ver um determinado momento em que o iceberg estava se aproximando. Até que um viu e alertou o piloto, alertou a ponte, né? E aí houve a ordem. Isso era por volta das 23h30 daquele domingo fatídico do 14 de abril. E aí o que acontece? O oficial encarregado ali, o capitão já tinha ido descansar, e o oficial encarregado, ele manda o navio se desviar dali. Só que o movimento, e o piloto não era tão habilidoso ali, ele faz um movimento e ele pega de lado no iceberg. O iceberg está aqui, o Titanic vem e bate de lado e passa. Ao contrário do que muita gente pensa, não abriu um rasgo no Titanic. Não houve um grande rasgo. Mas foi uma pancada de mais de 90 metros que empurrou uma parte da lateral, e com isso aquilo se abriu. Né? Os rebites pularam fora, a pressão foi muito grande, então o casco foi atingido e rompeu mesmo em vários pontos ao longo de 90 metros do navio. Com isso, a água começou a entrar, toneladas de água. Né? O Titanic tinha 16 compartimentos, né, estanques separados, e se calculava que até com 2 ou 3 compartimentos cheios d'água estaria tranquilo, ele permanecia emerso, né? Mas 5 tinham sido atingidos naquele impacto,
né? E a água entrando. Então, quando o engenheiro responsável, que acaba morrendo no Titanic, ele identifica aquilo, ele diz, acabou. Vai afundar. Vai afundar. E aí ele bate exatamente às 23h40 da noite, hora do Titanic, né, do meio do Atlântico, 23h40 ele bate no iceberg. E aí começa o desastre. Algumas coisas que eu anotei aqui sobre isso, né? Bom, começa o desastre. As pessoas, muita gente não sentiu o impacto, mas não entendeu o que estava acontecendo. Mesmo na primeira classe, na terceira classe, muita gente morreu sem saber o que tinha acontecido, né? Mas só vários minutos depois da meia-noite, é que se começou a perceber a gravidade da situação, de que o navio estava afundando, né? Um detalhe, eu anotei também que ele recebeu 6 avisos de mar gelado no dia 14 de abril. Né? Mas quando ele bate no iceberg, ele estava perto da sua velocidade máxima e os decks começaram a inundar. E minto, o navio tinha sido projetado para continuar funcionando com até 4 dos seus compartimentos estanques dianteiros inundados, né? E mais do que isso não daria. A tripulação, mas e aí, o que faz? A tripulação começa a mandar sinais, os operadores de rádio começaram a mandar sinais, de telégrafo, melhor dizendo, o SOS, né? O navio foi atingido, está afundando, o SOS, eles mandaram mensagens ali desesperadas, dizem que o SOS começou ali, o Save Our Souls, ali o sinal de SOS. Não sei se isso é verdade, mas é o que contam. E vários navios teriam recebido no final das contas. Tinha um navio que estava muito próximo, se não me engano era o Californian, mas são as coincidências, né, as coisas trágicas. Eu falei que eles não tinham feito treinamento de acidente. O Californian, quando recebe o SOS do Titanic, o operador do Californian tinha saído há 15 minutos antes, tinha encerrado o trabalho, tinha saído para ir dormir, né? Não foi rendido por ninguém, né? E um tripulante do Californian chegou a ver os sinais, né? Os tiros de luminosos que o Titanic deu, né? Mas falou para o comandante, e o comandante depois seria muito criticado por isso, achou que não era nada de significativo aquilo. E o Carpathia, que foi no final das contas o navio que resgatou os náufragos do Titanic, o Carpathia saiu, quando recebeu os sinais, deu meia volta e saiu em alta velocidade para socorrer o Titanic, né? Só que o Carpathia estava alguma coisa em torno de 90 quilômetros, né, do naufrágio do Titanic, de modo que ele só vai chegar mais de 2 horas depois do navio afundar, né, do navio já está submerso. De fato, o Carpathia estava a 93 quilômetros do Titanic. Os últimos sobreviventes do Titanic, eu disse que o naufrágio foi a partir da meia-noite do dia 15, já aí, os últimos náufragos foram resgatados às 9h15 da manhã do dia seguinte. E vamos lá. Alta velocidade do Titanic, né, tinha sido relatada, e posteriormente isso foi muito criticado como um ato de imprudência, né, porque a ordem do primeiro oficial era seguir em frente e depender dos vigias no ninho da Gávea e olhos atentos na ponte para localizar o gelo em tempo de evitar atingi-lo. Foi essa a ordem dada. Então vamos em frente. E na linha d'água do navio tinha pouca evidência de colisão. A colisão foi mais abaixo.
Então a água estava entrando nos decks, né, e inundando tudo. E aqui tem que ser feito o registro. Todos os engenheiros morreram e a maior parte do pessoal da sala de máquinas, foguistas, ali, porque esse pessoal, arrepia, né, contar isso, porque esse pessoal, esses homens foram os verdadeiros heróis ali, porque eles seguraram até o final, de modo que mantivesse a eletricidade do navio funcionando, né, para poder mandar os sinais do telégrafo, e que se mantivesse também as caldeiras, né, sob controle, porque se houvesse o contato da água gelada, menos 2 graus naquele momento, do Oceano Atlântico com as caldeiras, teriam acontecido muitas explosões ali e seria mais desastroso ainda. Então esses homens se sustentaram ali na posição deles, abaixo da linha d'água, e morreram fazendo o trabalho deles, né? Isso tem que ser lembrado. Como eu disse, poucos passageiros sentiram um grande impacto, alguns sentiram um pequeno tremor naquele momento, né? E é claro que quem estava nos decks mais abaixo sentiu mais, o pessoal da terceira classe. Mas ninguém ficou muito alarmado, não. Ninguém ficou muito alarmado, né? Mesmo quem estava, mesmo os foguistas, né, sentiram, mas, bom, afinal de contas estava todo mundo no Titanic, que era inafundável, né? O navio começou a inundar, 7 toneladas d'água por segundo entrando no navio, ou seja, isso era 15 vezes mais rápido que as bombas podiam jogar para fora. 7 mil quilos, né? 7 toneladas d'água entrando no navio. E as caldeiras funcionando, né? Então poderia ter acontecido um grande acidente. O que mais? Da hora da colisão até o momento do naufrágio foram 36 mil toneladas de água inundando o Titanic, né? E aí com isso causou um deslocamento próximo do dobro, né? Foi um negócio surpreendente. E à 00:05, a pancada foi às 23h40. À 00:05 foi quando o capitão Smith determinou que os botes salva-vidas fossem descobertos e os passageiros reunidos para evacuar o navio. E eu vou já falar dos botes salva-vidas, né? E aí ele também ordenou que os operadores de rádio começassem a enviar pedidos de socorro, né? Só que mandaram, e aí outros heróis foram esses operadores de rádio, que eles ficaram até o final, até quando acabou a energia, não tinha mais o que fazer. Só que as mensagens mandadas davam uma localização do Titanic com uma distância de um erro de 25 quilômetros, né? Então, a situação complicada. 00:15, os camareiros começam a pedir ao pessoal da primeira classe que se arrume, e aí eram camareiros, poucas pessoas, né? Eram muitos camareiros para os passageiros, então teve camareiro que foi ajudar a pessoa a se vestir, a levantar e tudo. Olha, precisamos descer do navio. Muita gente não quis, muita gente não acreditava. Não vou sair no meio da noite, tá frio lá fora, né? E assim foi, né? E aí teve gente, inclusive, que começou a jogar futebol com as pedras de gelo no deck, né? Como bateu, caiu um pouco de gelo no deck do navio, e o pessoal distraindo, vamos esperar esse negócio passar, começou a chutar as pedras de gelo. Isso aconteceu, relatam os sobreviventes. E os botes? O Titanic tinha 20 botes salva-vidas, e eram 16 botes aí de madeira e mais 4 desmontáveis. Esses botes tinham capacidade para alguma coisa em torno de 68, 70 pessoas. Se você fizer o cálculo, até eu, que não sei muito de matemática, vamos botar 70 pessoas por bote,
20 botes, dá 1.700 pessoas no máximo. 1.700 pessoas nos botes salva-vidas. Ou seja, a capacidade do Titanic em termos de botes salva-vidas era muito aquém dos passageiros. Imagine que se o navio tivesse cheio, eram mais de 3.500 pessoas. Nas condições em que estava ali, o navio estava com 2.500 pessoas, mais ou menos. Ou seja, ainda assim, ainda que todos esses botes tivessem sido preenchidos por plenamente, não conseguiriam salvar muita gente. Eu disse que a média, melhor dizendo, a média dos botes era de 68 pessoas, mas o total que eles podiam acomodar, de fato, era algo em torno de 1.200 pessoas. A tragédia estava anunciada, né? E tem mais um detalhe: a falta de botes salva-vidas não foi por causa de espaço nem por causa de custo dos botes, né? O navio foi projetado para ter até 68, né, botes salva-vidas, ou seja, daria para todo mundo ali, e cada bote custava alguma coisa, os 32 botes extras ali iam custar alguma coisa em torno de $16.000, o que era nada perto do orçamento do Titanic. E aí nós temos essa situação dramática, minha gente. A gente tem essa situação dramática, né? O custo do Titanic, né, era de $7 milhões na época, né? $7,5 bilhões, então $16.000 para esses 32 botes extras não seria nada, né? Outra coisa, se pensava que numa emergência os botes iam servir só para transferir as pessoas de um lado até um outro navio. Ninguém imaginava que ia estar no meio do Atlântico precisando. Até os suprimentos desses botes não havia. Havia previsão, mas não houve suprimentos dentro desses botes. Ninguém achava que ia acontecer. O Barão está comentando, me soa como prepotência. É verdade, Barão. E ele também comentou 16 mil, 3 primeiras classes pagam. Exatamente 3 apartamentos de primeira classe pagariam esses 16 mil botes. Sem dúvida, sem dúvida. Não acreditavam que eles seriam usados efetivamente, né? Então, eu anotei aqui que dos 39... Mas isso era uma prática na época, não era nada exclusivo do Titanic. Porque eu anotei, dos 39 navios de passageiros britânicos da época, com mais de 10 mil toneladas, que era o caso do Titanic, 33 tinham poucos lugares nos botes salva-vidas para acomodar todo mundo a bordo. Então, por que essa quantidade apenas de botes salva-vidas? Primeiro, eles achavam que nada ia acontecer. Segundo, se acontecesse alguma coisa, o navio era inafundável, mas era só para transportar os passageiros dali para outro canto. E terceiro, se evitou esse número maior de botes salva-vidas porque atrapalhariam a vista do deck principal dos passageiros. É isso mesmo. É isso mesmo. O argumento é que ia atrapalhar a vista do pessoal, o pessoal não ia conseguir ver o navio como um todo, nem ver do navio o mar à volta. Os botes salva-vidas atrapalhariam isso. Tá? Outra coisa, a White Star, eu coloquei aqui, desejava que o navio tivesse um deck muito amplo, né, de passeios com vistas ininterruptas, e era isso que estava acontecendo. E aí, na hora do acidente, a confusão era total. Há ordens mal dadas, mal compreendidas. Por exemplo, o capitão nunca consta que o capitão tenha determinado a evacuação do navio. Ele simplesmente não determinou isso. Então, as comunicações eram falhas. Outra coisa, o navio não tinha um sistema de alerta, de microfone de interno. Não tinha. Então, as comunicações eram passadas no grito. E naquele momento, confusão, barulho, se escutava muito
pouco, muito pouco. Outra coisa, eu disse que não houve treinamento a respeito dos botes salva-vidas desde que o navio saiu de Southampton, do Reino Unido. E o treinamento que deveria ter ocorrido naquele domingo, no domingo do impacto, não ocorreu, foi cancelado. Outra coisa, nenhum dos oficiais sabia quantas pessoas poderiam ser embarcadas de maneira segura nos botes enquanto eles ainda estavam sendo baixados. Daí a cautela de alguns oficiais. Em suma, praticamente todos os botes desceram com a capacidade muito inferior à sua capacidade total. Né? O Marcel está comentando, né? Tudo para ser uma grande tragédia. É verdade, é verdade. Bem-vindo, Fred. Estou falando aqui do Titanic. Né? Que mais? Se tivesse havido algum treinamento nesse sentido, os oficiais poderiam ter carregado de maneira totalmente segura, um total, como eu já disse, de alguma coisa em torno de 68 pessoas. Até porque as condições de tempo ali eram muito favoráveis. O mar estava calmo, o céu estava limpo, o mar estava calmo, então dava para ter baixado os botes com a capacidade de 68 pessoas. Ou seja, pelo menos mais umas 500 pessoas teriam sido salvas. Né? E aí, reações, né? Como eu disse, alguns botes foram lançados praticamente vazios, e algumas reações dos passageiros que eu anotei aqui. Né? Pouca gente não estava muito animada no início para embarcar no bote. Tinha muita gente que não é nada. Tinha gente que não quis. Não vou embarcar nesse negócio, não. Vão vocês. Eu não vou esperar aqui. Né? E aí os oficiais tiveram dificuldade de convencer muita gente a embarcar. Teve, por exemplo, o milionário Jacob Astor, né? Dono, entre outras coisas, dos hotéis Astor, né? Que ele declarou, olha, nós estamos muito mais seguros aqui do que naquele botezinho ali. E alguns passageiros se recusaram terminantemente a embarcar. E, claro, morreram. Outros casais se recusaram a se separar, porque houve um momento em que o comandante, o capitão do navio, determinou que se desse prioridade às mulheres e às crianças. E até isso gerou confusão, porque enquanto um dos oficiais entendeu que eram mulheres e crianças primeiro, outro, num outro bote, entendeu que eram mulheres e crianças. Ou seja, no bote dele ele não deixou entrar nenhum homem. Alguns homens tentaram entrar e ele atirou nesses homens. Isso é relato dos sobreviventes. Então, a confusão total. E, portanto, mulheres e crianças primeiro, ou mulheres e crianças, alguns homens ficaram. Sobretudo os cavalheiros, né, da primeira classe, né, que se sacrificariam ali, ou achavam que nada ia acontecer, deixaram o navio para as mulheres mesmo descendo vazios. Minha irmã chegando, Tati chegando também, Vanessa, bem-vinda. Tem alguns casos interessantes, né? Eu falei do Astor e falei também e vou falar também do casal Strauss. Inclusive tem uma cena deles no Titanic, sabe o casal de velhinho que morre abraçado no filme? Pois aconteceu uma coisa parecida, que foi o casal do Strauss e da esposa, né? A esposa se recusou a entrar no barco. Ela disse para ele, nós vivemos juntos a vida toda e não é agora que eu vou abandonar você. Né? Onde você for, eu vou. E aí a esposa ficou com ele no Titanic e os dois, esse casal de idosos já morreu. O dono da Macy's, um dos donos da Macy's nos Estados Unidos, morreram ali no desastre. E eu anotei também o Guggenheim. Lembra do Museu Guggenheim? Nos vários museus Guggenheim na Europa e o Museu Guggenheim em Nova York. O Guggenheim morre nesse acidente, nesse naufrágio.
E dizem que as últimas imagens que o pessoal lembra do Guggenheim é que ele tirou o colete salva-vidas, botou o chapéu alto, aquele chapéu de cavaleiro, né, do século XIX, e o seu desejo de afundar no navio como um cavalheiro. Então dizem que, não, eu vou afundar aqui, sou um cavalheiro e permanecerei aqui. Acontece, né? E aí o que a gente vê é o seguinte: no meio do caos, e o pessoal da terceira classe, todo mundo pego de surpresa, mas os relatos é que o pessoal, muita gente na terceira classe ficou muito passivo, segundo alguns, porque esperavam um comando, né? Eram pessoas simples, eram pessoas que, muitos servos inclusive, né, que vinham do regime de servidão na Rússia de gerações, pessoas muito simples que não sabiam o que fazer. Ficaram ali esperando o socorro, o comando, alguma ordem de como proceder, e essas pessoas morreram. Teve gente que morreu rezando, teve gente que morreu junto com as suas coisas ali, sem ter muita reação. Que mais? Tem o caso da Violet Jessop, que era uma camareira que estava no bote 16. Eita, tem já que acabar. Ela estava no bote 16 e ela é conhecida como a Miss Inafundável. Histórias do Titanic. Não sei se vocês já estão cansados. Não sei se já estão cansados, mas eu vou contar ainda mais a história da Margaret Jessop. Essa moça era uma moça de Argentina, né? E que foi trabalhar na White Star. E essa moça, ela sobreviveu a 3 naufrágios da White Star. Os 3 navios da classe Olympic, que eram o Olympic, o Titanic e depois o Gigantic, que virou o Britannic, essa moça estava nos 3 navios quando eles afundaram, quando eles sofreram um naufrágio. O primeiro foi o Olympic em 1911, que sofreu um naufrágio, mas não, quer dizer, sofreu um acidente, mas praticamente ninguém morreu. A moça escapou desse naufrágio. O Titanic, a moça escapou desse naufrágio. E depois, durante a Primeira Guerra Mundial, em 1916, o Britannic foi afundado. E a moça estava no Britannic como enfermeira e escapou desse naufrágio. Essa mulher viveu 3 naufrágios nos 3 maiores navios de passageiro da época. E escapou dos 3. Ou essa mulher era muito pequente, ou ela era muito pré-frio. A Helena está falando aí, é muito pré-frio. Ou ela era muito pé quente por escapar disso tudo, ou como a Helena falou aí, ela era muito pé frio, porque um navio que a mulher entrava, aquela porcaria afundava. É por isso que os antigos marinheiros, na época das grandes navegações, tinham horror de imaginar a mulher dentro de navio, né? Diziam que dava má sorte, né? Essa senhora, pelo amor de Deus, né? 3 acidentes e ela sobreviveu. Eu também faria isso, Barão, anotar o nome dela para nunca embarcar junto com essa senhora, né? Bom, que mais? Sim, o presidente e diretor da White Star conseguiu escapar num daqueles botes. Ele foi muito criticado. Depois por isso, né? O presidente da empresa, claro, estava na viagem inaugural, ele foi um dos poucos homens que sobreviveram ao acidente, ao naufrágio. Ele embarcou num bote que não estava cheio, inclusive. O último bote lançado, gente, foi lançado exatamente às 2h05 da manhã, com 25 pessoas a bordo. 2h05 da manhã foi o último bote.
A partir daí, o capitão, que estava andando pelo navio, disse: olha, agora é cada um por si. Muita gente saltou na água, né? E muita gente afundou junto com o navio, né? E aí o que acontece com o navio? Chegou um momento que ele começou a fazer isso na água, né? Aqui está a proa e aqui está a popa, né? E aí ele começou a afundar a proa e num determinado momento ele quebra. Vocês devem ter visto isso no filme, né? No Titanic, isso mostra bem. Ele quebra. E dizem que a proa afundou, acho que ali está 3.000 metros de profundidade, e ela foi numa velocidade tão grande, num peso tão grande, que ela enfiou mais de 40 metros no leito do oceano. E depois a parte da popa, né, quando desce, e ela desce girando, ela afunda 15 metros ali. Abre um buraco, né? E teve a história também do padre, né, que ficou fazendo orações e confortando o pessoal já no final, lá na popa. E que mais? Teve o caso do desenhista, do cara, do projetista do Titanic, o Thomas Andrews, o cara que projetou o Titanic. Diz que a última cena que viram dele, ainda tem isso, né, Marcel? A sucção é imensa. Quem caiu na água, se não conseguiu se afastar, foi sugado por aquele bicho na hora que ele foi. Lembre-se que ele não desce reto, ele desce girando, né? Ele faz isso. Então muita gente foi sugada ali para as profundezas do oceano. O desenhista do Titanic, o Thomas Andrews, disse que a última vez que viram, ele estava na sala de fumar da primeira classe, sentado, tirou o colete salva-vida e estava olhando uma pintura em cima da lareira. Simples assim que o sujeito morreu. Chegou um momento em que as luzes simplesmente pararam, né? Quando a energia acabou, e aí o Titanic passou a ser aquela massa escura afundando. Que mais? Mais algumas coisas. Eu falei da temperatura da água, né? O navio desapareceu efetivamente. O navio desapareceu. Lembre-se que eu falei que às 2h05 foi a hora que caiu o último barco, né? O último bote salva-vidas. Às 2h20 da madrugada do dia 15, portanto, 2h40 depois do impacto no iceberg, 2h40 depois do impacto no iceberg, às 2h20, o navio desapareceu. O navio estava completamente afundado. Tragédia das piores possíveis. Tragédia das piores. Detalhe, os botes salva-vidas com pouca gente foram se afastando do local e mesmo depois que o navio afundou, o pessoal se recusou a voltar com os botes para o local do naufrágio. Ainda tinha muita gente gritando, gemendo, pedindo socorro na água, menos 2 graus, mas os botes, a maior parte, quer dizer, teve alguns que voltaram, mas a maior parte se recusou a voltar, porque ficaram com medo de as pessoas pularem no bote salva-vida e acabar afundando com todo mundo, né? Vamos criticar? Jamais, de forma alguma. Imagina aquele momento, né? Foram decisões tomadas, né? As pessoas ainda ficaram durante horas na água e a maior parte morreu congelada. Aqueles que não morreram de uma queda, ou depois, quando o navio bate, sobe muita peça, muita coisa do navio, atingiu pessoas. Uma das chaminés caiu em cima do pessoal. E às 4h da manhã é que o Carpathia conseguiu chegar, né, e resgatar as pessoas por volta das 4h da manhã. Estava frio, muito frio, a água a menos 2 graus, e aí o Carpathia começou a resgatar todo mundo,
né? E aí o Carpathia, que estava indo para o Império Austro-Húngaro, estava indo para a Áustria-Hungria, ele volta para Nova York e chega a Nova York no dia 18, ou seja, 3 dias depois do naufrágio. O Barão tem razão, é impossível criticar daqui, do conforto de casa, a atitude das pessoas. E que mais? Algumas últimas informações, né? Causou o acidente, naturalmente, o naufrágio, muita dor e indignação, né? A White Star designou alguns navios para tentar fazer os resgates, o resgate dos corpos. Conseguiram recuperar 328 corpos, né? Eu ainda não falei quantos sobreviveram, né? Algo em torno de 1.400 pessoas. O restante todo morreu ali. Foram recuperados apenas 328 corpos, 119 sepultados no mar e 209 restantes foram trazidos para a costa, né, para o porto de Halifax, no Canadá, e hoje tem um cemitério lá em Halifax, onde estão enterrados 150 pessoas que morreram do naufrágio do Titanic. E, como eu disse, o desastre causou muita indignação, né, pela conduta nos botes, pela negligência, pelos regulamentos mal feitos, pelo tratamento que foi dado à terceira classe em prol da primeira e da segunda classe, mas sobretudo o tratamento, os privilégios da primeira classe em detrimento das pessoas da segunda e sobretudo da terceira classe, né? E o capitão foi acusado, já morto, o capitão morre com o navio, né? Mas os inquéritos chegaram às seguintes conclusões, né? Os regulamentos sobre o número, foram feito um inquérito nos Estados Unidos e outro no Reino Unido. Os regulamentos sobre o número de botes salva-vidas que os navios tinham de transportar estavam desatualizados e inadequados. Isso vai culminar depois num novo conjunto de regulamentações para o transporte marítimo, tá? O capitão Smith falhou em não dar atenção adequada aos avisos de gelo. Os botes salva-vidas não haviam sido devidamente preenchidos e nem tripulados, porque a tripulação, como eu disse, era praticamente zero de marinheiro, era 5%. A colisão foi resultado direto de navegar em uma área perigosa em alta velocidade. As consequências, então, além dessa tragédia de mortos, né, fala-se entre 1.490 e 1.635 pessoas morreram no Titanic. Não se tem esses dados, não se sabe os números precisos até hoje, nem muita gente que morreu. Muita gente foi com nome falso, muita gente era bem simples, estava na terceira classe, comprou um bilhete, pegou, tipo a história do Jack mesmo, do Titanic, né? Uma soma de erros humanos, né? Mas de todo jeito, consequências. Foram feitas grandes mudanças nas regulamentações sobre transporte passageiro no mar. Foi feita uma convenção internacional para salvaguarda de vidas humanas no mar, que está em vigor até hoje, como consequência do Titanic. E foi criada uma patrulha internacional do gelo, né? Uma patrulha nas águas do Atlântico Norte para acompanhar, para estar atenta e socorrer eventuais naufrágios. Para fechar, como eu falei, de vítimas, né, a gente não tem um número preciso de vítimas, fala assim, 1.490 a 1.635, menos de 1/3 das pessoas que estavam a bordo do Titanic sobreviveram. Menos de 1/3 das pessoas que estavam a bordo do Titanic sobreviveram. Alguns sobreviventes, inclusive, morreram um pouco depois, ou morreram nas semanas seguintes, né? A exposição ao frio causou muitas mortes ainda entre aqueles que haviam sobrevivido ao naufrágio. E alguns dados: 49% das crianças que estavam a bordo morreram. 26% das mulheres passageiras. 82% dos homens passageiros e 78% da tripulação. Vou repetir
mortos, 78% da tripulação, 82% dos homens passageiros, 26% das mulheres, lembra mulheres e crianças primeiro? 26% das mulheres e 49% das crianças que estavam no navio morreram. Por que esses 49%, se nós temos as mulheres e crianças primeiro? Porque a maior parte das crianças, essas crianças estavam na terceira classe. Não sobreviveram. E aí os números mostram as diferenças enormes, né, das classes a bordo. E aí, para fechar, meu Deus, eu já estou avançando, já são 18h30 quase. Apesar de menos de 10% das mulheres da primeira e da segunda classe terem morrido, menos de 10% das mulheres da primeira e da segunda classe morreram, na terceira classe, 54% das mulheres morreram. Isso casa com os números das crianças, né? 54% das mulheres da terceira classe. 5 das 6 crianças da primeira classe sobreviveram. 5 das 6. Quem morreu foi um garotinho de 2 anos, né, da primeira classe. Porém, 52 das 79 crianças da terceira classe morreram. Das 79 crianças que estavam na terceira classe, 52 morreram. Como eu disse, a única criança da primeira classe que morreu foi uma menina, uma Lorraine Ellison, que tinha algo em torno de 2 anos. Proporcionalmente, as maiores perdas, claro, foram os homens da segunda classe. 92% dos homens da segunda classe morreram. 3 animais de estimação a bordo sobreviveram. Animais de estimação da primeira classe. Com isso a gente vê que essa diferença de classes evidente, muito forte, na Belle Époque, ela se evidencia também no naufrágio do Titanic, né? E o que eu anotei para concluir, que já está na hora de concluir. Como alguns comentaram aqui, o que se viu ali foi soberba, foi arrogância. E eu anotei aqui o seguinte: o naufrágio do Titanic foi um golpe de realidade naqueles homens do final da Belle Époque que se acreditavam deuses graças aos avanços científicos e tecnológicos, a Revolução Industrial, a ciência dava saltos, e aqueles homens acreditavam que eles haviam conseguido dominar a natureza. O Zé Luiz, o Simas está falando aqui, a realidade superando a ficção, sem dúvida nenhuma. Mas antes de fechar, eu vou falar de ficção também. E aproveitando que você comentou, Simas, muitas vidas inocentes pagaram por essa soberba e por essa arrogância. Mas uma coisa que pouca gente sabe, para fechar, deixa eu só ver a pergunta antes disso. Professor, qual foi o erro principal que o senhor identificou? Pergunta o Barão das Capivaras. Qual o erro principal que o senhor identificou? Barão, é uma sucessão de erros. Eu acho que foi o Marcel que colocou aí. É uma sucessão de erros. Um acidente desse tamanho geralmente tem uma sucessão de erros, como na aviação. Um avião cai por uma sucessão de problemas. E nesse caso aí foi uma sucessão de erros. Mas, sem dúvida nenhuma, o erro humano relacionado à arrogância e ao despreparo é muito grande. Bom, antes de fechar, então, vou contar uma curiosidade para vocês sobre... O Simas comentou que a realidade supera a ficção. Mas vocês sabiam que a tragédia do Titanic foi descrita num livro de ficção 14 anos antes do naufrágio? Vou contar para vocês, para fechar. Mas antes disso, eu lembro que todo domingo às 17 horas nós temos as nossas lives aqui pelo canal e que esta live, assim como todas as outras dominicais, desde o dia
23 de agosto do ano passado, estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB. Joanisval BSB, você vai lá no YouTube, digita Joanisval BSB, né? Aparece o meu canal, você pode ver os vídeos, curtir, comentar e, por favor, se inscreva no canal e convide os amigos para conhecer e se inscrever no canal, que você me ajuda assim e aí eu mantenho. Se ninguém se interessar, daqui a um tempo eu paro com o canal e paro com as lives. Mas até o momento eu acho que o pessoal tem gostado. Essa talvez tenha sido a live mais longa que eu fiz, né? Mas eu acho que o pessoal está gostando, então eu estou gostando também, né? Na semana que vem eu vou anunciar o tema e a data do próximo mini curso, então não percam, porque aí as inscrições já começam na semana que vem, né, para o próximo mini curso. E agora vamos para a conclusão, vamos para o encerramento com a curiosidade. Eu comentei que é surreal isso que eu vou contar, gente. Parece coisa de filme. Mas o acidente do Titanic foi contado num livro. Obrigado, Barão. Tá muito maneiro, obrigado. Um livro publicado em 1898, escrito por um certo Morgan Robertson, contava a história de um transatlântico que afunda no Atlântico Norte após bater em um iceberg. O afundamento desse transatlântico, né, as semelhanças contadas no livro de 1898 sobre o afundamento desse transatlântico são muito semelhantes ao que aconteceria com o Titanic 14 anos depois. Esse livro, vocês não vão acreditar no que eu vou contar. O título desse livro era Futilidade ou O Naufrágio do Titã. Futility or the Wreck of the Titan. O nome do navio do romance do Robertson de 1898 era Titã, Titan. E o cara escreveu sobre isso. Querem mais curiosidades? Vamos comparar a história do romance de 1898 e vamos comparar a história do Titanic. O nome do capitão não é sacanagem. Vocês conseguem um livro hoje pela internet. O nome do capitão do livro O Naufrágio do Titã, de 1898, era Smith. O mesmo nome do capitão do navio do Titanic. O Titã naufragou nas águas geladas do Atlântico Norte, assim como o Titanic. E o naufrágio do Titã no livro foi em abril, assim como o naufrágio do Titanic. A causa do naufrágio do Titã foi o choque no iceberg. Detalhe, o Titã tinha no livro 240 metros. O Titanic tinha 269 metros. A tonelagem de deslocamento do Titã era de 75 mil. A do Titanic era de 66 mil. E a velocidade do Titã era de 25 nós, enquanto o Titanic era de 23 nós. Quer mais? O número de botes descritos no Titã era de 23. No Titanic era de 20. E compartimentos à prova d'água do Titã eram 17. O do Titanic eram 16. O Titã tinha 3 hélices e o Titanic tinha 3 hélices. Passageiros e tripulantes do Titã, 3.000 pessoas. Do Titanic, na sua única viagem, 2.223 pessoas.
Quem quiser pode conferir o livro, não estou ganhando nenhum jabá do Robert, que por sinal já está morto há muitos anos, mas quem quiser conferir o livro está aí na internet. Saiu uma edição em português em 2014. Eu já tinha a edição em inglês pelo Kindle, né? E esses dias mandei pedir a minha edição em português, né, que deve estar chegando. Então, fica a dica, né? Onde... Aí, Helena, foi teu marido que provocou essa história, Helena. Falou da ficção, né? A vida imitando a arte. Fica essa dica. Agradeço muito a vocês que participaram dessa nossa live, que foi a mais longa até agora, 18h36. Estamos encerrando aqui a nossa conversa, mas eu achei que foi muito interessante. É por isso que hoje ia ser só sobre o Titanic. Na próxima semana a gente vai falar sobre outros naufrágios, esses em tempo de guerra, né? E onde morreu muito mais gente do que no Titanic. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma semana abençoada. Próximo domingo, às 17 horas, aqui pelo canal. Aguardo vocês para a gente falar de mais um tema interessante, no caso, mais um naufrágio, né? Divulguem essa live, ela deve estar até a quarta-feira, mas eu acredito que hoje mesmo eu já consiga subi-la, né, no canal no YouTube. Divulguem, obrigado pessoal, excelente, obrigado, foi ótimo, obrigado Sandra, né? E semana que vem, às 17 horas, a gente continua falando de grandes naufrágios. Então, tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus, até a próxima, abraço!